General Carlos José Assunção Penteado, esclareço que o senhor está diante de uma comissão parlamentar de inquérito na condição de convidado e, como tal, tem o dever de dizer a verdade. Como o senhor, caso o senhor entenda ter envolvimento com os atos ora investigados, terá o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Pergunto, o senhor está acompanhado por advogado? Sim, senhor. Está acompanhado por advogado. O senhor deseja fazer algum pronunciamento antes das nossas perguntas? Desejo, presidente. O senhor está com a palavra. Bom dia, presidente, deputado Chico Vigilante, bom dia, senhores deputados, todos presentes aqui. Gostaria de expressar minha satisfação de, pela primeira vez, eu e aqueles que trabalhavam no Gabinete de Segurança Institucional temos uma voz durante esse período. Bom dia aos senhores, como já disse, venho a essa Casa Legislativa anuindo ao convite que me foi feito porque acredito na solidez das instituições brasileiras e, tanto quanto os senhores, repudio os atos de vandalismo praticados na esplanada dos ministérios, desejando vê-los elucidados. Procurarei, nestes minutos iniciais, abordar meu trabalho no GSI, Gabinete de Segurança Institucional, a importância deste gabinete como garantidor de segurança das instituições de Estado, bem como repassar fatos relevantes sobre os acontecimentos que culminaram com a manifestação violenta do dia 8. Fui designado pelo Exército Brasileiro para exercer a função de secretário executivo do GSI no final de julho de 2021. Estava comandando a 5ª Divisão de Exército em Curitiba. Passei o comando no dia 28 de julho e assumi a secretaria no dia 30 de julho, que à época tinha as atribuições previstas no artigo 4º do Decreto 9.868 de 19, todas voltadas a assessoramento, coordenação e planejamento do GSI. Naquele momento estava muito entusiasmado pelo desafio de tratar temas de interesse nacional desde a ótica do GSI, tais como segurança cibernética, Programa de Proteção Integrado de Fronteiras, segurança das infraestruturas críticas, política nacional de fronteiras e os exercícios de emergência nuclear. Outra importante missão do GSI, a cargo da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, era assegurar a segurança do presidente, vice-presidente e seus familiares, assim como os palácios, e coordenar eventos com essas autoridades, quando essas autoridades estivessem presentes. Lembro que a Agência Brasileira de Inteligência era ligada diretamente ao ministro, não havendo nenhuma ingerência do secretário executivo em suas atribuições. A transição de governo foi feita tendo eu mesmo realizado 2 apresentações formais para o ex-ministro Gonçalves Dias, nomeado pela transição para os eventos de posse e ainda não indicado como ministro de Estado. Uma terceira apresentação foi feita no Centro Cultural Banco do Brasil, na presença do mesmo e do senhor Aloysio Mercadante, abordando a mesma temática sobre o GSI e suas atividades estatais, pelo secretário executivo adjunto. A cópia de uma dessas apresentações será disponibilizada a esta CPI. Apesar de ser usual a substituição dos ocupantes de altos cargos na estrutura do governo, com a posse de um novo presidente, a situação do GSI é peculiar, pela sensibilidade de assuntos tratados e porque não pode haver solução de continuidade em tarefas que demandam ampla coordenação e conhecimento. Por exemplo, havendo uma emergência nuclear. O Centro Nacional de Emergência Nuclear deveria estar ativado e coordenando as mais de 60 agências envolvidas na contenção e solução do problema, inclusive evacuando os moradores e adotando as medidas necessárias na região de Angra dos Reis. De qualquer modo, preparei-me para ser substituído
e solicitei ao gabinete do comandante do Exército que selecionasse militares para recompletar os cargos que seriam deixados vagos a partir de 31 de dezembro, uma vez que todos os assessores diretos do ministro já haviam manifestado o interesse em serem exonerados, como de fato o fizeram. Salientei, então, ao futuro ministro que a passagem de função era urgente, porque haveria o grande evento da posse presidencial, que requer total atenção daquele gabinete, como coordenador da segurança e dos eventos de posse, juntamente com as forças de segurança, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Defesa e, óbvio, demais órgãos todos envolvidos. Fui convidado, entretanto, a permanecer pelo ex-ministro Gonçalves Dias, e do ponto de vista institucional, seria algo até normal e desejável, uma vez que esta decisão daria segurança para as equipes desenvolverem suas atividades e realizar, além do planejamento, a execução dos eventos de posse no dia 1º de janeiro de 23. Ressalto que somente este evento demanda uma coordenação enorme, com diversas reuniões entre os envolvidos. Para se ter ideia da grandeza, somente em forças de segurança empregam-se mais de 10 mil pessoas. Estimulei todas as secretarias a manter uma boa interlocução, executar todos os planos de segurança previstos e colaborar no que fosse solicitado. A posse foi um evento muito bem sucedido, como todos os anteriores. Tudo o que foi planejado com efetivo compatível foi executado. Pode-se verificar que a presença de pessoal experiente, conhecedor das atividades do GSI, em particular, a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, com ligações funcionais antigas e profissionais com todas as áreas envolvidas, foi o que tornou isso possível. Nos dias seguintes à posse, a agenda do então ministro foi preenchida para o detalhamento das atividades de cada secretaria e do Departamento de Segurança da Informação. Também foi um momento de reacomodação interna, uma vez que os gabinetes foram realocados para dar lugar aos servidores do novo governo. Até mesmo o gabinete do ministro foi deslocado do 4º para o 2º piso. Além disso, a segurança pessoal do presidente, vice-presidente e familiares ficou a cargo de uma nova estrutura, a Secretaria Extraordinária de Segurança, com policiais federais. Este fato demandava grande coordenação, já que a segurança dos eventos fora de Brasília ainda era atribuição do GSI, incluindo os escalões avançados. Como ressaltei, a primeira semana de janeiro estava bastante agitada, com a procura de espaço para acomodação do pessoal dentro do Palácio do Planalto. Mais ainda, por ser começo de governo, havia muitas reuniões para acertar como os ministérios palacianos iriam trabalhar. Nos dias que antecederam, a 8 de janeiro, como a posse tinha ocorrido sem qualquer alteração e havia notícias de esvaziamento dos acampamentos, a expectativa era de retorno à vida rotineira de Brasília. Não recebi nenhum relatório, mensagem de WhatsApp ou contato telefônico alertando para a possibilidade de ações violentas na Praça dos Três Poderes. Só tomei conhecimento da existência dessas mensagens pela imprensa após os fatos. Tendo por princípio que os senhores já estão bastante familiarizados com o tema e para não ser redundante sobre tudo o que foi dito aqui, abordarei a seguir como, desde o meu ponto de vista, os acontecimentos do dia 8 se deram. Por volta das 14h50, fui informado pelo secretário de Coordenação e Segurança Presidencial que os manifestantes haviam rompido a barreira policial da Avenida das Bandeiras. Em seguida, enquanto me dirigia ao Palácio, dei ciência ao ministro de que estava a caminho para acompanhar a situação, sugerindo-lhe que ele não fosse, pois além de querer protegê-lo fisicamente, também entendia que, pelo cargo, não seria conveniente sua presença no local. A situação não era de normalidade, pois o rompimento das barreiras indicava que a mesma poderia piorar. Ainda no deslocamento, fui informado que o Palácio do Planalto havia sido tomado pelos manifestantes em grande número, que quebraram as vidraças e adentraram ao local por todos os lados, principalmente na direção do estacionamento ala oeste do Palácio. Além disso, tinha recebido uma ligação do comandante militar do Planalto,
dizendo que a situação tinha se agravado e que seria necessário o envio de mais tropas, o que foi prontamente solicitado por mim. Ao chegar ao palácio, por volta das 15h20, os responsáveis pela segurança das instalações já estavam no local e que também já haviam solicitado reforços ao Comando Militar do Planalto. Tentamos adentrar ao palácio pelo subsolo até o 2º andar, local da sala do secretário executivo. Em vista que os acessos estavam bloqueados, não conseguimos. Então demos a volta pelos anexos, Palácio do Planalto, e chegamos na sua parte sul, nos deslocando pela Avenida N1. Neste momento, pudemos ver a imensa quantidade de gente que estava na frente dos edifícios do Congresso Nacional, do STF, Palácio do Planalto, além da ocupação da Praça dos Três Poderes e parte da esplanada. A essa altura, o palácio estava completamente tomado no térreo e demais pisos. A tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, na via N1, estava em contato com os manifestantes, mas não conseguia dispersá-los em função de seu grande número e da violência de parte desses mesmos. Por volta das 15h20 e 15h30, chega o ministro do GSI e o diretor adjunto do Departamento de Segurança. Falei com ele sobre a situação e que iríamos afastar o pessoal que estava nas imediações do Planalto. Não houve grito, não houve palavrão e nem ordens. Como o plano escudo é um plano preventivo, não tinha sentido falar-se naquele momento em colocar barreiras ou qualquer outra ação que não fosse a retomada do palácio. Nesse momento, acompanhado pelo secretário de Coordenação e Segurança Presidencial, fui, com parte da tropa de choque do Exército Brasileiro, retirar os manifestantes do jardim leste do palácio, levando-os no sentido leste-oeste, impedindo que eles se reunissem com os que já estavam dentro do palácio. Lembro que fomos atacados por esses manifestantes, sendo necessário o uso intensivo de elastômetros e gás lacrimogêneo. A tropa do choque do Exército passou a expulsar os manifestantes que estavam no piso térreo, inicialmente de sul para norte e posteriormente de leste para oeste. Após o avanço dessa tropa de choque do Exército, o diretor adjunto do Departamento de Segurança, e aqui faço referência ao nome desses valorosos militares, Coronel Vanderly, acompanhado do Tenente-Coronel Alex Marcos e do Major José Eduardo, subiram para o 4º piso, a fim de iniciar a desobstrução e impedir o vandalismo que estava ocorrendo no interior das instalações. Posteriormente, e já com a chegada de maior efetivo das tropas de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, que permitiria conter a invasão, foi dada a ordem pelo ministro do GSI para que se efetuasse a prisão dos manifestantes que se encontravam no interior do palácio. Situação que passou a ser executada a partir daquele momento. Entretanto, a tropa do BGP estava fazendo um bloqueio dos manifestantes do Salão Nobre, na sua porção mais a leste, e a tropa de choque da PM adentrou o Salão Nobre pela rampa. A partir daí, por volta das 17h30, o Palácio do Planalto foi retomado. E aqui eu presto a minha homenagem a todos os integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, Comando Militar do Planalto, Polícia Militar do Distrito Federal, que com uma coragem e uma bravura conseguiram adentrar e retomar aquela instituição que é muito cara a todos nós, o Palácio do Planalto. Gostaria de ressaltar alguns pontos que podem contribuir com a elucidação dos fatos tendo em os depoimentos que já foram colhidos por essa CPI. Inicialmente, faz necessário esclarecer que a minha função como secretário executivo do GSI é um cargo de natureza militar, que, em consequência, não possui qualquer conotação político-partidária. Fui designado pelo comandante do Exército para exercê-lo, com o objetivo de contribuir com as missões institucionais do gabinete. Minhas opiniões e pensamentos não são norteadores para o desempenho funcional.
como muitas vezes pode ter transparecido em razão das declarações anteriormente prestadas por aqueles que me antecederam neste plenário. Fui convidado pelo ministro Gonçalves Dias a permanecer no GSI e aceitei o convite por acreditar que poderia contribuir com a minha experiência para a transição, conforme já expus anteriormente, e evitar a solução de continuidade das missões que são de responsabilidade do GSI, que vão muito além de realizar a segurança de estruturas físicas do Palácio do Planalto. Todas as ações conduzidas pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro de 2023 estão diretamente relacionadas à retenção pelo ministro Gonçalves Dias dos alertas produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, que não foram disponibilizados oportunamente para que fossem acionados todos os meios do Plano Escudo. Neste ponto, é necessário destacar que se a coordenação de análise de risco, responsável pela elaboração da matriz de criticidade, tivesse tido acesso ao teor dos alertas encaminhados ao ministro Gonçalves Dias pelo diretor da ABIN, senhor Saulo Moura, as ações previstas pelo Plano Escudo teriam impedido a invasão do Palácio do Planalto. No âmbito do GSI, os alertas produzidos pela ABIN não chegaram ao meu conhecimento e tampouco ao nível responsável pela execução da segurança do Palácio do Planalto e tampouco ao secretário de Segurança e Coordenação Presidencial. Por fim, senhor presidente, agradeço a oportunidade de, pela primeira vez, estar contribuindo com a elucidação dos fatos que estão em apuração nessa CPI. Muito obrigado, general. Creio que o depoimento de Vossa Excelência hoje, Vossa Senhoria hoje, irá ajudar o que nós queremos, que é a busca da verdade. Eu vou fazer algumas indagações ao senhor. General Penteado, quem o escolheu para ser secretário executivo do GSI? O comandante do Exército Brasileiro. Quando o senhor assumiu esse posto? No dia 30 de julho de 2021. Quantos cargos de decisão no GSI no dia 8 de janeiro de 2023 eram ocupados por integrantes que fizeram parte do governo Bolsonaro e eram da antiga equipe do GSI, comandada pelo general Augusto Heleno? Praticamente todos os níveis de decisão e todos os secretários. General, quais as funções exercidas pelo secretário executivo do GSI? O senhor me permite, sim, senhor. Presidente? Ela está prevista a Secretaria Executiva, o artigo 4º do decreto que eu já mencionei. Ele diz: supervisionar e coordenar as atividades dos órgãos integrantes da estrutura do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, aprovar e supervisionar o planejamento e execução dos eventos das viagens presidenciais no território nacional e para o exterior, em articulação com o gabinete pessoal do presidente e com o Ministério das Relações Exteriores, respectivamente, assessorar o ministro de Estado em assuntos relacionados à gestão estratégica, administrativa, orçamentária e financeira de pessoal e da publicação oficial, acompanhar a tramitação na Presidência da República de propostas de atos e documentos de interesse do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, intercambiar informações com os órgãos essenciais da Presidência da República e com os demais órgãos e entidades da Administração Pública Federal, assessorar o ministro de Estado nos assuntos referentes à solicitação de emprego de tropas das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem ou temas pertinentes, elaborar estudos sobre assuntos de natureza militar em articulação com o Ministério da Defesa e Forças Singulares, coordenar as atividades do Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, do Gabinete de Segurança Institucional, e prestar apoio à subchefia de assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República e acompanhar os processos que sejam relativos
a manifestação da Advocacia Geral da União em processos judiciais ou extrajudiciais, ao atendimento dos requerimentos de informação formulados pelo Poder Judiciário e as manifestações do Ministério Público sobre assuntos relativos ao âmbito de competência do Gabinete de Segurança Institucional. Essas são as atribuições do secretário executivo. General, suponho que para exercer esse cargo, um dos fatores levados em consideração na escolha seja a lealdade ao ministro-chefe do GSI e ao presidente da República. Então, indago, o senhor se manteve leal ao general Heleno e ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mesmo depois de ter deixado o posto de ministro-chefe do GSI? Um oficial do Exército Brasileiro e um oficial general, ele primeiramente é leal ao Estado brasileiro e permanece leal durante toda a sua carreira militar. Essa é a lealdade que nós estamos. Durante a minha carreira, eu servi a 11 presidentes da República. Fui leal a todos os meus comandantes, todos os meus chefes e a todos os militares com quem eu trabalhei durante toda a minha vida. General, o general Gonçalves Dias disse a essa CPI, na oportunidade que veio aqui, que caso pudesse voltar atrás, não o deixaria um dia sequer como seu secretário executivo. Sendo assim, lhe indago, o senhor traiu a confiança que ele foi depositada pelo general Gonçalves Dias? Presidente, boa pergunta. Eu nunca, durante meus mais de 41 anos de serviço, traí, fui desleal ou não protegi os meus subordinados. Nunca. Do ponto de vista pessoal das pessoas, eu não posso considerar. Eu posso considerar o que eu penso. Eu sempre fui extremamente leal e verdadeiro, colocando sempre as minhas opiniões e trabalhando com afinco dentro daquilo que era previsto para o meu cargo e minha função. Eu vou chamar aqui o vídeo 1, por favor. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ela é bem objetiva. O senhor responde se o senhor desejar. Sim, senhor deputado. O senhor acha que o general Penteado, que o senhor manteve como seu 02, o homem de confiança, ele, de certa forma, o senhor acha que ele não prevaricou, fez algum tipo de situação que pode ter levado o senhor ou o próprio GSI a essa situação? O senhor responde se o senhor quiser. O senhor nomearia ele novamente? Não, as pessoas que trabalham comigo são escolhidas por mim, sempre foram. Mas essa veio do governo passado. Deputado, eu não posso realmente responder isso. Isso aí tem que passar por um processo investigatório. Tá bom. Seria uma leviano. Da minha parte expressar... Não, o senhor responde se o senhor quiser, só uma pergunta. Não, obrigado. Eu estou na minha obrigação como relator fazer essa pergunta. Eu acho que a gente tem que primar pela verdade, né? Então a gente tem que responder tudo. Esse é meu ponto de vista. O senhor convidaria? Não. Novamente? Não. Não. Estou satisfeito com a resposta. Queria só reforçar uma pergunta que o deputado Hermeto já fez, mas que eu acho que ela é importante. O senhor nomearia hoje de novo o general Penteado para essa função? Não. O senhor poderia falar um pouco por que o senhor acha que era melhor um outro perfil? Vivi muito pouco com ele e não tem as minhas características e eu não nomearia ele. Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ela é bem objetiva. O senhor responde se o senhor... Não, tá bom. General, até o dia 31 de dezembro de 2022, por que o GSI não fez nada para acabar com os acampamentos em frente dos quartéis, país afora, e principalmente sobre o acampamento em frente ao quartel-general do Exército nessa capital? Porque não era atribuição do Gabinete de Segurança Institucional. Mas o senhor não tinha informação que eles estavam preparando o golpe? Não tinha e nunca tive essa informação. A ABIN nunca informou do que estavam preparando para dar o golpe no Brasil? Eu não recebi nenhuma informação desse tipo, deputado.
General, após a bem-sucedida posse presidencial no dia 1º de janeiro de 2023, o senhor confirmou aqui, e é verdade, é louvável o trabalho que foi feito na posse, sem nenhuma intercorrência de segurança, quais foram os procedimentos de segurança adotados pelo GSI com a finalidade de evitar ataques e atentados à sede do Poder Executivo, ao presidente da República recém-eleito, ao vice-presidente e aos ministros de Estado? Faço essa pergunta, pois mesmo após a posse do presidente Lula, os acampamentos em frente dos quartéis foram mantidos. E nesse local é sabido por todos que havia milhares de pessoas insatisfeitas com a eleição do presidente Lula, que ameaçava os poderes constituídos e até mesmo a integridade do presidente. Sendo assim, gostaria de saber do senhor quais medidas foram adotadas pelo GSI para preservar a segurança do presidente da República e dos poderes constituídos. Deputado, no começo, na primeira semana do mês de janeiro, os acampamentos, ou o acampamento particularmente, e essa é a informação que está pública, ele estava totalmente esvaziado. Está no relatório do interventor, está todas as informações, não tinha mais que 300 pessoas ali até o dia 6 de janeiro. As medidas adotadas, isso em relação ao acampamento, o acampamento ele estava praticamente esvaziado. Em relação às medidas tomadas de proteção, sempre foram aquelas baseadas na matriz de criticidade que é realizada pelo gabinete. O presidente Lula, no decreto, ele colocou para a sua segurança pessoal uma secretaria extraordinária. E aí, a parte da segurança dos palácios continuava com o GSI, os escalões avançados para a viagem e as outras seguranças com o presidente. Todas as medidas adotadas foram as mesmas que há 84 anos o Gabinete de Segurança Institucional, mesmo com outras denominações, vem proporcionando aos presidentes da República. Nunca na história nós tivemos um presidente que tenha sido, em seu exercício, atacado e sofrido um atentado. E nem foi o caso neste momento. O presidente Lula viajou para Santos com devida segurança, viajou para Araraquara com a devida segurança e continua com a sua devida segurança. General, o general Gonçalves Dias disse à imprensa que o plano escudo estaria montado desde o dia 5 de janeiro de 2023 e que o senhor seria o responsável por colocá-lo em ação no dia 8 de janeiro. No que consiste o plano escudo e por que o senhor não colocou tal plano em ação naquele fatídico dia? Excelente pergunta, presidente. Vamos esclarecer. O plano escudo, todo planejamento, ele é um plano de prateleira. Ele é um plano que ele fica em estado latente e ele é utilizado à medida em que nós vamos ter informações ou vamos ter. No caso aqui, especificamente de Brasília, nós temos manifestações e nós temos eventos. Evento, pós-presidencial, isso é um evento. Isso tem uma coordenação, isso tem uma sequência, isso é tudo planejado, etc. Manifestações. Ela ocorre, aqui em Brasília tem regramento específico para isso, e dentro disso, o plano escudo, ele é ativado. O plano escudo, a partir do momento que se tem notícia de uma manifestação, ele já é ativado. E ele já estava ativado. Tanto é verdade que nós já tínhamos tropa no Palácio do Planalto. Ela esteve lá no dia 6, ela esteve lá no dia 7 e ela esteve lá no dia 8, durante a parte da manhã, quando foi convocada. O plano escudo, e eu queria reforçar essa ideia, ele é um plano preventivo. Todas as medidas do plano, elas são para impedir o ataque, a entrada, a invasão ou que a manifestação adentre ao Palácio do Planalto. No dia 8, a partir do rompimento pelos manifestantes das linhas que foram colocadas na Avenida José Sarney, a Avenida das Bandeiras, e nós tínhamos ali uma tropa dentro do Palácio do Planalto, nós tínhamos mais que uma companhia, 133 militares,
que não foram suficientes para conter os manifestantes que vieram no sentido da N1, senhores que conhecem bem Brasília, o sentido rodoviária Palácio do Planalto, e adentraram pelo estacionamento e pelos vidros. O Palácio do Planalto, por construção, ele fica numa parte baixa. Qualquer deslocamento que venha da N1 na mão contrária dos carros, ele será sempre favorável a quem está descendo. O grande número de manifestantes, eles pularam os alambrados que tem para o estacionamento e romperam pelo estacionamento na direção da fachada oeste, tem uma entrada oeste do Palácio do Planalto, e quebraram as vidraças. Outros manifestantes foram para a parte sul do Palácio do Planalto, também quebraram. A partir do momento que eles rompem, não se fala mais em plano escudo. Não tem mais prevenção. A partir deste momento, nós temos ações de retomada. Nós temos que usar os meios que vamos ter à disposição para retomar aquela edificação, aquele prédio. Não sei se ele respondi. O senhor respondeu. Está ficando claro a resposta que o senhor está dando, porque aqui mesmo nesse plenário foi falado várias vezes de que tinham facilitado a entrada dos que eu não chamo de manifestantes, eu chamo de terroristas, né? O senhor viu houve a facilidade de ingresso deles? Deputado, as imagens que foram disponibilizadas mostram claramente que não houve nenhuma facilitação. Volto aqui, o Palácio do Planalto, ele é vulnerável. Vulnerável. Por quê? Porque ele não tem nenhuma proteção, nenhuma barreira natural ou construída que impeça os manifestantes que, uma vez adentrarem no estacionamento, chegarem rapidamente nas vidraças do Palácio do Planalto no primeiro piso. O senhor não encontra nada que possa, nenhum obstáculo que possa barrar esses manifestantes. Então, não houve facilitação. Se o senhor tem acesso às imagens desse dia, os militares que ali estavam, eles recuaram para fazer um retardamento, que a gente chama, ou seja, trocar espaço por tempo, porque o número de manifestantes era muito grande e eles estavam sendo realmente atacados, né? Eles retardaram isso, depois entraram... Os militares estavam sendo atacados, não é isso? Os manifestantes partiram para cima dessa tropa que estava ali, ainda dentro do plano escudo. Que não era pessoas que estavam em oração ali, né? Estavam atacando as forças policiais. Este pessoal que estava ali rompendo a linha, estava realmente atacando os soldados que estavam ali. Era uma manifestação muito violenta. É porque também muita gente fala de que eram umas velhinhas que estavam com bíblias, que estavam orando e tudo. E acho importante o depoimento que o senhor está prestando, o senhor general de divisão, que mostra que não é bem isso, né? Que não eram velhinhas que estavam com a Bíblia orando, eram realmente terroristas que queriam a tomada do poder. Deputado, o senhor me permite? Sim. Tínhamos de tudo. Nós tivemos gente que se manifestou dessa forma violenta e agrediu, nos agrediu, eu naquele dia. O senhor foi agredido também? Fui agredido. Graças à proteção dos soldados que estavam lá, próximos a mim e ao secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, nós não fomos atingidos por pedras, por extintores, por cadeiras e tudo mais. Era uma turma que estava preparada para a guerra, né? Então, o que eu estava falando para o senhor, muita gente permaneceu na esplanada, nos jardins do Palácio, na Praça dos Três Poderes. Então, se eu olhando, como eu estou tentando me lembrar exatamente como eu vi isso, nós tínhamos de tudo. Nós tínhamos manifestantes extremamente violentos, nós tínhamos gente que permaneceu no centro da esplanada, entre a Avenida dos Estados e a Avenida José Sarney. Nós tivemos gente que estava na Praça dos Três Poderes e nós tivemos gente que, sim, invadiram Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Tá certo. General Penteado, quais eram as funções exercidas e as atribuições do general Carlos Feitosa Rodrigues,
secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, do coronel Vanderly Batista da Silva Júnior, diretor adjunto do Departamento de Segurança Presidencial, e do coronel André Luiz Garcia Furtado. Esses militares, assim como o senhor, também eram da antiga equipe do GSI, comandados pelo general Heleno? Deputado, todos nós permanecemos lá, vindo do governo anterior. Eu gostaria de ressaltar novamente que todos esses nomes que o senhor citou são os mesmos militares que proporcionaram a brilhante festa de posse que nós tivemos. Foi o secretário de Coordenação e Segurança Presidencial, general Feitosa, foi o diretor de Segurança adjunto, coronel Vanderly, o chefe da Segurança de Instalações, coronel Garcia, que fizeram isso. Então, as atribuições deles estão todas previstas para proporcionar segurança. Também elas se encontram aqui, mas eu não vou ficar lendo porque nós... mas elas se encontram também no decreto, que eu já li. Elas se encontram. Eles realizam a segurança por obrigação do presidente, dentro daquilo que eu falei, que era dividido nesse começo de ano, seis meses, com a Secretaria Extraordinária, do vice-presidente e de todas as instalações aonde estão essas autoridades. Essa é a atribuição da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial. General Penteado, quais as informações que a ABIN repassou ao GSI? Pois nos parece que o GSI ficou alheio ao que acontecia entre os dias 6 e 8 de janeiro de 2023. O GSI foi informado da intenção da tomada do poder? Se foi informado, por qual meio chegavam essas informações? Telefonemas, relatórios, mensagem pelo WhatsApp? Como secretário executivo do GSI, o senhor participava de algum grupo oficial ou formal de troca de informações de inteligência? Vou lhe responder, presidente. O gabinete, se eu posso colocar uma transparência aqui, ver se puder colocar a minha apresentação. Eu não sei para onde eu aponto. Sara... Pode é o slide número 2, por favor. Se pode. Tá aí. Tá aí. Então, essa é a estrutura organizacional do Gabinete de Segurança Institucional. Então, nós temos um ministro e a gente vai ver ali, de um lado, Secretaria Executiva, secretarias todas, e a Agência Brasileira de Inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência, nós temos como órgão máximo da inteligência estratégica do país, e ela é ligada diretamente ao ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Nós tínhamos um fluxo de informações que ele é do Sistema Brasileiro de Inteligência, e ele tinha, até o final do ano passado, um fluxo de o que nós chamamos de informações correntes, que na verdade não tem o tratamento de uma informação, mas elas são como, foi colocado ali quase como alertas, né, num grupo de WhatsApp que foi descontinuado na primeira semana de janeiro. Então, todas as mensagens recebidas, elas ficaram entre a Agência Brasileira de Inteligência e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Tá certo. General Penteado, quais providências foram tomadas pelo GSI no dia 6 de janeiro de 2023 para garantir a segurança pessoal do presidente da República e do Palácio do Planalto para aquele final de semana? Haja visto que as informações de que havia um movimento marcado para a esplanada dos três poderes, denominado tomada do poder. Temos imagens que mostram que o general Gonçalves Dias esteve no Palácio do Planalto após começar as invasões. O senhor esteve no Palácio do Planalto naquela tarde? Se esteve, quais as medidas que o senhor tomou antes da chegada ao local do general Gonçalves Dias? Vamos começar pelo dia 6. Sim. Também já é público e notório, houve uma reunião na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, era normal
nós participamos dessas reuniões, nós não fomos convidados para essa reunião onde estabeleceu o protocolo de ações integradas número 2. Os senhores também têm conhecimento. Eu queria que o senhor esclarecesse melhor isso. Quer dizer que era comum, era normal a participação nas reuniões na Secretaria de Segurança e nessa os senhores não foram convidados? Não fomos convidados. O senhor não achou estranho? Deputado, para ser muito sincero para o senhor, eu só fiquei sabendo que houve essa reunião muito depois do dia 8. Isso é preocupante. A reunião ocorreu no dia 6, ali foi estabelecido um protocolo de ações integradas, tem vários órgãos que participaram. No dia 6, nós tínhamos já, dentro do alerta das manifestações, isso eu estou falando tudo com conhecimento posterior, tá? A gente já tinha estabelecido o alerta laranja, aonde um pelotão fica de prontidão no Palácio e 2 pelotões ficam de prontidão em uma organização militar do Comando Militar do Planalto. E isso foi feito. O presidente viajou para São Paulo. Então, a segurança do presidente, que era a atribuição da Secretaria Extraordinária, foi para São Paulo. A Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial, no dia 7, começou a providenciar a ida do presidente, estabelecer a segurança para ele ir a Araraquara, que ele iria visitar, se não me engano, teve uma chuva muito forte e afetou muito a cidade de Araraquara, e ele faria e fez a visita, efetivamente, lá. Então, a Secretaria, junto com a Secretaria Extraordinária, coordenaram essa visita do presidente lá. E isso é que foi feito nesses dias. No dia 8, nós estávamos com o Palácio totalmente vazio, exceto a segurança pelos agentes de segurança de instalações do Gabinete de Segurança Institucional. Então, no domingo, o Palácio não tem expediente, era um dia 8, um domingo, exatamente uma semana depois da posse. Então, o que tinha no Palácio do Planalto era pessoal de segurança, a tropa que permanentemente vai para o Palácio do Planalto para fazer a segurança, 46 homens do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, e mais todos os agentes de segurança de instalações, com um major, que é o supervisor de dia, que coordena tudo isso. Tá certo. General, no dia 8 de janeiro de 2023, a que horas o senhor decidiu ir para o Palácio do Planalto e por quê? O senhor chegou ao Palácio do Planalto sozinho ou acompanhado de algum assessor? Quando o senhor chegou à sede do Palácio do Planalto, o prédio já havia sido invadido? O senhor solicitou apoio ao Comando Militar do Planalto antes do prédio ser invadido? O apoio foi realizado? Se foi, por que houve a invasão do Palácio do Planalto, general? Vou começar, presidente, pelo final. Ao não ter recebido a coordenação que faz a avaliação de risco, não ter recebido os alertas que poderiam ter sido repassados, ela manteve a criticidade em laranja. Em cima dessa criticidade, se estabelece a dosagem de tropas para a proteção do Palácio do Planalto. Então, e isso que foi feito. Quando nós estamos falando, à medida em que teve a invasão, reforço que não tem mais plano escudo. A partir daí, é o envio de tropas, é o envio de agentes para nós retomarmos o prédio. Eu recebo a ligação do general Carlos Feitosa, dizendo que os manifestantes tinham rompido a barreira que é estabelecida, uma das barreiras, uma linha verde, barreira na Avenida das Bandeiras, que também por um protocolo de 2017, é proibido manifestações na Praça dos Três Poderes, mas eles romperam. Ele me liga e fala: general, eu estou me deslocando para o Planalto. Falei: Feitosa, passe aqui em casa e me apanhe que eu vou junto. Na nossa ida, eu moro aqui na 303 Norte, na nossa ida para o Palácio do Planalto, um pouco antes, fiz ligação para o ministro, e aí a conversa eu já reportei aqui, dizendo para ele não ir, porque temia
pela segurança e integridade física dele e pelo nível de autoridade que está. Estou me deslocando e fui me deslocando. Nesse momento, entro em comunicação com o comandante militar do Planalto, que reforça as tropas para a defesa do Palácio do Planalto. Chego ao Palácio do Planalto pela N2 por volta de entre 15h15 e 15h20. Sou recebido pelo coordenador de segurança de instalações e pelo Coronel Garcia e o Tenente-Coronel Alex Marcos. Nós estacionamos fora do palácio, tentamos adentrar pelo palácio, pelo estacionamento. Quem conhece a N2 tem as entradas dos estacionamentos do palácio. Tentamos entrar, subir para o segundo piso, fomos impedidos, estava tudo bloqueado. Retornamos, fizemos a volta pelos anexos. Pegamos a direção do Corpo de Bombeiros para a subida da N1, exatamente na frente dos anexos, bem na face sul do Palácio do Planalto. Ali foi que eu vi os manifestantes, a tropa da PM que tentava fazer a contenção já estava ali embaixo, tinha ainda policiais tentando impedir mais manifestantes de descerem na direção do Palácio do Planalto. Nesse momento, nós chegamos ali, eu me dirigi, o pessoal estava atirando, tropas da polícia e já tropas recebendo reforço do Exército. Volto a dizer, não tinha mais plano escudo, deputado. O plano escudo aí, ele tinha perdido a sua finalidade. Nesse momento, nós estávamos com essas tropas da Polícia Militar e com tropas do Exército que tinham chegado, que eram as tropas que estavam previstas pelo Comando Militar do Planalto, já reforçando. E aí o que foi feito? Nós começamos a tirar o pessoal que estava nas imediações, porque o Palácio foi invadido e também manifestantes entraram nos jardins do Palácio do Planalto. Quem conhece ali sabe que tem aquele jardim, aquele gramado ao lado, e nós tínhamos que tirar esse pessoal. Entre 15h30 e 15h40 foi que eu avistei o general Gonçalves Dias, o ministro Gonçalves Dias, que estava na mureta próximo à faixa sul ali na frente dos anexos. Fui falar com ele, falei o que nós íamos fazer e a partir daí nós fomos retirar o pessoal ali embaixo. E todo o restante é aquilo que eu já reportei. Tá certo. Quero só lembrar que são 11 horas, só irão fazer indagações aqui as pessoas que chegaram, de acordo com o nosso entendimento. Quem chegou até 11 horas terá direito, deputados, né? A palavra, nesse momento, está encerradas as inscrições. General Penteado, como as imagens do general Gonçalves Dias no Palácio do Planalto vazou para a imprensa, por que o senhor e demais membros da equipe do GSI, que restaram da equipe do general Heleno, não apareceram nas referidas imagens? Quem era o responsável pela guarda daquelas imagens? O senhor acredita que alguns integrantes do GSI, da época do general Augusto Heleno, foi o responsável por aquelas imagens? Aliás, o general Augusto Heleno iria depor nessa CPI no dia em que aquelas imagens se tornaram públicas e desistiu na última hora de depor naquela oportunidade. E tudo nos leva a crer que ele tinha informação de que tais imagens seriam publicadas naquele dia. O que o senhor tem a falar a respeito disso? Presidente, todas as imagens do Palácio do Planalto, elas são gravadas e arquivadas na Direção de Tecnologia, que é subordinada à Secretaria de Administração, não é do GSI. O GSI não detém a gravação de nenhuma câmera do Palácio do Planalto. Essas câmeras, elas são todas ligadas, gravadas e arquivadas seus vídeos na Diretoria de Tecnologia. Todas as filmagens
no dia à noite, no dia 8, no Palácio do Planalto, foram disponibilizadas para o inquérito da Polícia Federal que tinha sido aberto. Nenhum militar do GSI teve acesso a essas câmeras nesse intervalo. Elas foram repassadas diretamente, que eu me lembre, eu estava ali à noite, vieram, pediram as imagens e essas imagens foram repassadas à Polícia Federal. E esse é um envio que ele não passa pelo gabinete. Com relação ao que o senhor falou, o restante eu não tenho elementos aqui para dizer sim e não sobre isso que o senhor falou. Mas essa informação que o senhor nos traz aqui de que a guarda das imagens não é de responsabilidade do GSI é muito importante. Porque agora a gente pode aprofundar as investigações para saber quem vazou. Que foi vazada. E foi vazada editada, o que é mais grave, né? Por fim, general Penteado, gostaria de dizer ao senhor que tudo indica que houve falha da Polícia Militar do Distrito Federal. Porém, não temos como não voltar nossos olhos para o GSI, por várias ações desornadas do órgão naquele dia. Sendo assim, lhe indago, houve sabotagem dos antigos integrantes do GSI, oriundo da gestão do general Heleno, para prejudicar a imagem de gestor do general G. Dias? Presidente, não há a mínima possibilidade de um integrante do Gabinete de Segurança Institucional sabotar qualquer autoridade desta República. Os militares que ali estão têm plena consciência do seu dever funcional. Nós somos servidores do Estado, servimos a nação brasileira. Os militares que estão sendo falados, todos têm mais de 30 anos de serviço dedicados à nação brasileira. Os militares que estão ali são os mesmos que proporcionaram a brilhante atividade e ações da posse do dia 1º. Nós temos, e eu tenho ainda hoje, um apreço pelo Palácio do Planalto, por ter servido ali. Tenho certeza que comungo, junto com todos os integrantes do GSI, desse apreço. Temos por ele um respeito, uma instituição que é representativa da República, independentemente do presidente que ali esteja. Esses militares, como eu que estou aqui, falando com o senhor hoje, falando com todos, nunca praticaríamos um ato vil dessa natureza. O senhor tem a certeza de nem eu, nenhum dos militares que eu convivi do Gabinete de Segurança Institucional, e em particular, aqueles que estavam ali. O que eu vi naquele dia, e posso lhe afirmar, presidente, foi uma bravura e uma coragem para poder retirar aqueles manifestantes. Se fosse de pessoas que queriam sabotar, eu vou dizer sinceramente, eles não teriam se empenhado daquela forma. Exército Brasileiro, Gabinete de Segurança Institucional, Polícia Militar do DF, às 17h30 do dia 8, 2 horas e pouco depois da invasão, o prédio estava retomado. Poderia não ter acontecido? Poderia. Poderia. Poderia não ter acontecido? Poderia. Alertas tivessem chegado aqueles que tinham condições de colocar em execução o plano escudo, isso teria sido efetivo. Infelizmente, eu estou sentado hoje aqui porque isso não aconteceu. Mas eu garanto para o senhor que não foi sabotagem, não foi desídia e não foi desleixo de nenhum desses servidores. General, antes de passar aqui para o nosso relator, eu quero registrar um fato que eu acho positivo. O senhor é um general de divisão da ativa do Exército Brasileiro. Agora na reserva. O senhor comparece a essa CPI com traje normal.
Acho isso importante. Deputado Hermeto, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo que achar necessário. Obrigado, presidente. Senhor general. General, o senhor disse, eu sempre falo sobre isso, que eu, como militar, nós militares, servimos ao Estado. A polícia militar serve ao Estado também, independente do governo que esteja aí, independente do governador, do presidente, os governos vão passar, a instituição vai ficar. O senhor disse que serviu a vários presidentes. Quais foram os presidentes que o senhor serviu? O senhor pode dizer? Deputado, eu servi como cadete desde o presidente João Batista Figueiredo até o dia 31 de março deste ano ao presidente Lula. Todos estes neste intervalo. O senhor teve funções de comando assim no GSI ao longo do, por exemplo, no primeiro governo do presidente Lula, no segundo governo, no governo Dilma, Fernando Henrique, Collor de Mello? Não, senhor. A única atividade que eu tive no Gabinete de Segurança Institucional foi como secretário executivo. General, o senhor falou sobre o plano escudo. Tem como o senhor detalhar um pouquinho o que é realmente o plano escudo? Se não for, se possa fazer isso publicamente, não sei. Dentro do que posso fazer, eu farei para o senhor. Nada que comprometa a segurança? Sim, senhor. Até porque esse tipo de planejamento, eles são de acesso restrito e eles permanecem lá por obviedade que o senhor, como ex-militar, o senhor sabe bem. O plano escudo, veterano. Veterano. Eu também veterano agora, deputado. Nós somos veteranos. Veteranos. O plano escudo, ele é um plano, como eu falei, ele é um plano em que nós chamamos plano de prateleira. O que é um plano de prateleira ou um plano? Ele não ele é tirado da prateleira quando nós vamos ter algo que tem a ver com aquele plano. No caso específico do plano, ele diz assim: ameaças, grupos de indivíduos e integrantes de manifestações que pratiquem atitudes de desrespeito à lei e à ordem pública com o objetivo de atingir o Palácio do Planalto. Então, nós fazemos um plano em que ele é preventivo para se impedir que tenha um ataque à integridade do Palácio do Planalto. E a constituição dele depende do Comando Militar do Planalto com suas tropas e depende da Polícia Militar do Distrito Federal também com suas tropas. E aí nós temos, dentro deste planejamento, a dosagem de tropas necessárias conforme o tipo de manifestação que vai ser feita. Em grosso modo, o plano escudo ele serve para adequar manifestação à segurança que eu quero proporcionar. O senhor citou a Polícia Militar aí na retomada do Palácio do Planalto. Em algum momento, general, o senhor sentiu por parte de algum policial militar, ou soldado, cabo, sargento ou oficial, algum tipo de facilitação ou corpo mole na gíria policial para que houvesse, ou dentro do palácio, deixasse quebrar alguma coisa? Ou vandalizar o palácio? Deputado, quando eu cheguei, a tropa que continha ainda uma linha, os manifestantes, era da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas a tropa remanescente, do que eu falei do plano escudo do Exército Brasileiro. Durante a minha chegada e até a minha saída, volto a dizer para o senhor, o que eu vi foram militares comprometidos com retomar o Palácio do Planalto. Nós fomos atacados por manifestantes violentos e todos que estavam ali, todos, independentemente de posto, independentemente de graduação, executaram o seu trabalho. Isso, para mim, quando terminou, à noite, eu fui me dirigir a vários militares que estavam ali, isso eu falei para eles. Eu falei que eu agradecia, não era para ter acontecido, mas eu agradecia o empenho
deles e nós temos retomado o Palácio do Planalto. O senhor conheceu o comandante da PM que está preso, ou o subcomandante? Não Nunca conheci. teve contato? Não, senhor. Tá bom. General Penteado, houve falha no planejamento de segurança do GSI nos atos do dia 8. O senhor acha que houve falha? O senhor, assim, na sua concepção, houve falha? Só responde se o senhor quiser. Não, vou responder para o senhor de duas formas. Uma é essa que nós estamos fazendo hoje, olhando para o retrovisor. Olhando para o retrovisor, nós podemos dizer que houve. Não falhas de planejamento, falhas no fluxo de informações. E aqui eu tenho que explicar. Nós temos... Como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com sensores, que são aqueles que vão adquirir a informação. E era feito pela Agência Brasileira de Inteligência. Nós trabalhamos com decisores, que são aqueles que recebem dos sensores a informação. Esses decisores, à medida em que vão recebendo a informação, decidem e mandam para os atuadores. Nós tivemos uma quebra nesse fluxo de informação. E isso levou a um planejamento do plano escudo abaixo daquilo que se verificou. Olhando no retrovisor. Olhando como nós olhávamos naquele dia, que tínhamos a informação que a manifestação seria pacífica, de baixa intensidade e ia se restringir particularmente na área do setor militar urbano. Essa era a informação que nós tínhamos. Então, olhando de lá para cá, deputado, eu vou dizer para o senhor, o planejamento estava adequado, coerente com aquilo que nós tínhamos. Olhando no retrovisor. Agora é fácil. Teve falha. Eu quero. Então, olhando agora no retrovisor, houve uma falha. Falha no fluxo de informações. Isso. Mas é uma falha, né? É uma falha, né, general? E aprendizado, general? O senhor me disse informalmente que tudo tem um aprendizado. O que seria hoje? O senhor acha que isso, tudo que aconteceu dia 8, tem aprendizado? Boa pergunta, né, deputado? A gente trabalha, a nossa vida, a gente é feita para não cometer erro novo, né? Então, tem aprendizado, vários aprendizados. E eu vou dizer um para o senhor, que no meu ponto de vista é importante. Melhorar esse sistema, esse fluxo de informações, de modo que sensores levem a decisores, e decisores imediatamente repassem para quem tem a devida capacidade de botar os atuadores. E eu acho que isso talvez seja o ponto nevrálgico de toda essa discussão. Para nós, para mim ficou muito claro. Por quê? Porque no começo, posterior ao dia 8, eu pensava que nós realmente tivéssemos tido, e aqui o senhor me permita falar de um apagão de inteligência. Tem um livro muito bom chamado Cisne Negro, que ele fala desses acontecimentos inusitados que pegam todo mundo de surpresa porque eles eram realmente imprevistos. Não houve isso. Não houve apagão de inteligência. A inteligência não chegou a quem devia atuar. Ela não chegou. Isso foi que levou a nós não termos adequado a tropa dentro do plano escudo para aquela manifestação. E quem municiava o GSI é o ABIN, com informações? A ABIN, os alertas já são de conhecimento público, Isso. Eles eram enviados direto para o ministro. Ok. Aqui, os alertas de inteligência da ABIN recebidos pelo general G. Dias foram enviados para mais alguém dentro do GSI? Chegou algum, porque o general G. disse que teve alertas. Não chegou para nós. Não? No dia 7, tudo isso que eu estou falando para o senhor é a posterior, tá, deputado? No dia 7, foi criado um grupo e se coloca um militar do GSI nesse grupo, sem ele tomar conhecimento, e a partir daí esse militar, ele faz parte do grupo. Mas ele estava de licença naquele dia. Então esse fluxo, ele realmente, ele não foi produtivo. O general G. Dias informou na CPMI do Congresso Nacional ter sido levado ao erro por conta de informações divergentes recebidas do senhor
senhor Saulo Cunha, da BIM, da coronel Cíntia, da Polícia Militar do DF, e do senhor. Que informações o senhor passou para o general G. Dias das relacionadas? Ele disse que foi levado ao erro, segundo, não sou eu que estou falando, ele disse isso na CPMI do Congresso Nacional. Deputado, já abordei com o senhor da quebra do fluxo de informação. Certo. Eu não tive acesso, e nem o pessoal que deveria ter tido acesso a esses alertas de informação que chegaram diretamente ao ministro. Eu não recebi nenhuma informação. Portanto, eu não poderia repassar nenhuma informação. Às 8h36 da manhã do dia 8 de janeiro, também é público, o diretor-geral adjunto da Agência Brasileira de Inteligência avisa que já tinha formado opinião sobre a manifestação e que ela teria, como teve de fato, o grau de violência que houve. Às 8h36, o ex-ministro já tinha cognitivamente chegado à conclusão. E ele mesmo disse, não sou eu. Ele diz, vamos ter problemas. Das 8h36 até o momento da invasão do Palácio do Planalto, que se dá entre 15 horas, 15h10, por volta disso, né, nós teríamos tido tempo de fazer muita coisa. Nós teríamos tempo de acionar, fazer o plano de chamada do gabinete, colocar lá os militares. Nós teríamos tempo de levar as tropas previstas no plano escudo para o Palácio do Planalto. Nós teríamos tempo de reagir. Nós não recebemos a informação. Grave. Só esclarecendo ao presidente e deputado Chico Vigilante sobre a farda. O general Penteado, ele está na reserva. Eu, por exemplo, se eu for, mesmo não sendo deputado, se eu for me apresentar em algum local, e se eu quiser ir fardado, como eu sou veterano, eu tenho que pedir autorização ao comando. E no caso dos coronéis da PM que estiveram aqui fardados, eles estão na ativa, então eles podem usar a farda, deputado. Só dando uma... Se o senhor tivesse que usar a farda aqui, general, o senhor teria que pedir autorização. Não sei se no Exército é assim, né? Exatamente assim também, deputado. Tá bom. As informações passadas pelo senhor Saulo Cunha são de conhecimento de todos. Contudo, o senhor saberia me dizer que informações da coronel Cíntia da Polícia Militar, o senhor não teve, você já me disse aqui, teria passado para o general G. Dias? Saberia dizer se ela informou algo no sentido de estar tudo sob controle, no que diz respeito ao planejamento, né, das forças de segurança do DF? Isso, não tenho esse conhecimento. O senhor já disse aqui. General Penteado, vimos recentemente a prisão de diversos oficiais da PMDF por conta dos atos antidemocráticos. A PGR argumenta nessas prisões que todos os oficiais presos, de alguma forma, tinham o poder para, de alguma forma, evitar os atos do dia 8. O senhor concorda que no GSI seria da mesma forma, visto que tanto o general G. Dias, quanto o senhor, ou mesmo o general Feitosa, tinham poderes para tomar providências que guarnecessem de maneira mais eficiente as instalações do Palácio do Planalto? Foram presos, todos os oficiais da Polícia Militar, do comando, praticamente estão presos. Então, o que eu quero perguntar, se todos, como o senhor, o general G. Dias, também teria condições, como eu fiz a pergunta? Deputado, com relação à Polícia Militar do Distrito Federal, eu não tenho elementos para dizer para o senhor, porque eu não acompanho o caso, eu não sei o que está incluído naquilo ali. No caso do Gabinete de Segurança Institucional, este sim, eu posso dizer para o senhor. Tivéssemos eu, o general Carlos Feitosa, ou qualquer outro integrante do Gabinete de Segurança Institucional nessa linha que proporciona, né, que é a responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, mas ali está o diretor de segurança, etc., tivesse recebido os alertas, eu posso afirmar para o senhor, nós teríamos alocado os meios
necessários para se evitar a invasão do Palácio do Planalto. Não aconteceria aqui. Não aconteceria. Seria outra, a história seria outra hoje. Seria uma tentativa. O senhor tem conhecimento na história do Exército Brasileiro de alguma outra manifestação em frente aos quartéis do Exército Brasileiro? O senhor tem na história, ao longo dos seus 41 anos de Exército Brasileiro, alguém já se acampou em frente aos quartéis pedindo, dessa forma que aconteceu durante esse estado que nós passamos agora? Momento que nós passamos? Deputado, eu teria que fazer aqui um flashback para lhe dizer. Eu me lembro quando eu estava no Comando Militar do Sul, aí havia sim manifestações que estavam ali no tempo da... Mas não era contra a democracia. Deputado, eu não tenho elementos para dizer para o senhor, porque realmente ela fugia ao meu escopo de atribuições. Pois eu tenho 57 anos, eu sempre gostei de política. Eu lembro do general João Batista de Oliveira Figueiredo, eu acompanhava, eu tinha 12, 15 anos, 14, tinha a Semana do Presidente, tinha um monte de coisa, eu gostava de ver. Eu sempre acompanhei, eu nunca ouvi falar, nesse tempo que eu acompanho, acamparem na porta dos quartéis e pedirem para atos contra a democracia, não aceitar o resultado das urnas. Eu nunca vi. E olha que eu acompanho desde a época do Figueiredo, depois veio, né? Acho que até do Médici eu lembro. Do Médici não, do Geisel, que era o pastor, o general Geisel. Eu tenho 57, só que eu tenho memória fotográfica. E gosto de política desde aquela época. Você era evangélico, mas não era pastor, não. Não, era o Geisel. Teve até uma passagem que alguém falou que negócio de pastor e tal. Né? Não, ele era evangélico, mas não era pastor. Não, mas, né? É o Geisel. Eu lembro do Geisel, depois do Figueiredo. O senhor tem conhecimento... já fiz. Pela experiência, general, e pelo conhecimento militar que o senhor possui, o senhor responde se desejar, general. É uma pergunta... O que o senhor acha de um acampamento, voltando a isso, independente da causa ou motivo, montado na porta de um quartel-general do Exército Brasileiro, uma unidade máxima da instituição, um acampamento permanentemente lá, pedindo intervenção? O que o senhor acha disso? Responde se o senhor desejar. Deputado, especificamente para o que eu vim aqui, isso não era a minha atribuição. Então, e dentro da minha esfera de atribuição, eu atuo. Era uma pergunta que eu faria a um oficial general sobre isso, para eu poder me embasar no meu relatório também, mas o senhor responde se assim desejar. O general G. Dias disse nessa CPI que o acampamento em frente ao quartel-general do Exército era uma situação embaraçosa, que naquela área de jurisdição militar, o Exército Brasileiro poderia ter tirado o acampamento sem que precisasse de decisão judicial. Na Polícia Federal, o general G. Dias disse que há um regulamento que prevê a desocupação se fosse o caso. O senhor concorda com isso? Saberia me dizer que regulamento é esse? Não tenho esse conhecimento. Tá. Eu vou terminar minha fala, minhas perguntas, com um pequeno texto aqui. No final farei uma pergunta. General Penteado, no dia 8 de janeiro de 2023, após os atos de vandalismo contra os poderes da República, o general Dutra rapidamente mobilizou dezenas de militares com tanques, de guerra para impedir a entrada da PMDF, da Polícia Militar Federal, no acampamento em frente ao QG do Exército, mostrando com isso sua força e autoridade sobre aquela área. O general Dutra veio nessa CPI e disse que o acampamento estava praticamente acabado.
nos dias que antecederam os atos do dia 8. Se o general Dutra tivesse a mesma disposição que teve para impedir os policiais militares de entrarem no acampamento do dia 8, para impedir os manifestantes de novamente se concentrarem em frente ao quartel-general do Exército, já que o mesmo, como dito por ele, estava praticamente vazio, com menos de 300 pessoas, nada disso estaria acontecendo. Ou seja, não teríamos CPI, não teríamos policiais militares presos, não teríamos milhares de pessoas presas. Se toda essa disposição que teve para impedir o trabalho da Polícia Militar tivesse acontecido, o senhor acha que o general Dutra foi negligente? Responde se o senhor quiser. Negligente ou intencionalmente não tirou esses acampamentos antes? Deputado, eu não posso expressar minha opinião sobre os atos de outro oficial general. Ok. Eu quero só dizer que esse momento em que o general Dutra impediu que a Polícia Militar desocupasse, ele disse aqui que tinha receio de ter banho de sangue, mortes, mas eu tinha que fazer esse relato, com toda a disposição que teve para impedir o trabalho da Polícia Militar, que mobilizou todo o efetivo que podia para desmobilizar aquele acampamento e não foi possível. Muito obrigado, general, pelas suas respostas. Muito obrigado, deputado.